senhora viesse, ia ficar bem caladinha. Glória a Deus! Vamos dar início à nossa aula. Vamos dar início à nossa aula. Nós vimos até o quinto mandamento, não foi? Não, até o quarto? oitavo. Hein? Até o oitavo. Separou no nono. No nono mandamento? Não. O O sexto. sexto, é o sexto. Ah, foi, nós falamos de honrar pai e mãe. Nós estamos estudando os mandamentos, né? E nós aprendemos que os 5 primeiros mandamentos são direcionados à obediência direta a Deus. Do quinto em diante é social, em relação ao homem. Como o homem deve agir com ele mesmo, em sociedade, na igreja. Então, os mandamentos, nós aprendemos o quê? Que Deus entrega os mandamentos a Moisés, por quê? Porque naquela época as pessoas viviam dissoluta, não tinha uma lei. Então, cada nação tinha a sua. Não é que não tinha, por exemplo, os sumérios, aquelas outras nações, tudo tinha suas leis. Mas o povo de Deus, que Deus escolheu, eles agiam dentro das suas tribos. Naquela época, já entre os sírios e os sumérios, já existia o Código de Hammurabi. Quem já viu falar no Código de Hammurabi? Tá aí. Quem estudou sabe, isso é dado na escola. Ainda hoje se estuda nas faculdades de Direito o Código de Hammurabi. Foi um dos primeiros tratados de lei reconhecido e de lá para cá foram aperfeiçoados pelas nações, né? Nós vimos que aí Deus entrega, feito com seu próprio dedo, nas pedras a Moisés, para que o povo a partir dali tenha um norte. Ele sabe o que pode e o que não pode fazer. Porque quando não tinha uma lei, para dizer que aquilo era errado, nada era errado. Se não tem uma lei que diga que isso aqui é crime, não é crime. Então, a partir daquele momento, Deus começa a trabalhar e mostra as leis, os 5 primeiros mandamentos que nós aprendemos, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Deus está em primeiro lugar. O segundo mandamento nós vimos que é não fazer imagem de escultura, nem do que está no céu, nem do que está na terra, nem em canto nenhum, porque só Deus pode ser adorado. Aí nós aprendemos também que esse mandamento foi tirado lá da igreja católica e foi colocado, guardar domingos e festas. Eles não tocam nesse mandamento. Por quê? Porque eles lá têm as imagens. Está entendendo? Então nós fomos vendo mandamento por mandamento. Agora o último que nós vimos foi honrar pai e mãe. E a Bíblia ensina que se você quer ter longos dias na terra, quer ter uma vida longa, honre pai e mãe. Aí a gente vê por que está esse jovem morrendo aí de carrada. Por quê? Porque não obedece mais pai, não obedece mais mãe. Está entendendo? Eles querem fazer o que eles querem fazer. Nós temos culpa nisso? Não. Olha que nós temos. Ó, eu vou mexer nisso aqui de novo. Ó, o filho, ou a filha, quando eu falo filho, eu falo no geral. O menino, geralmente, ele tem o pai dele como um herói. Ele quer seguir o pai dele. A menina escolhe o lado da mãe, mas aí há uma controvérsia. Quando eles vão crescendo, o menino passa a gostar mais da mãe e a menina do pai. E aí tem que ser, muitas vezes, gera um problema psicológico lá na frente por conta disso. Mas nós não vamos entrar nessa área não, que essa é a área para se dar uma palestra particular. Então, por que é que nós temos culpa? Eu vou lá dizer para vocês. Na minha época, eu fechei 60 agora, o Antônio já tem 60 quanto, tem? Vou fazer 67. 67. Próximo do É bom que nós temos aqui um pessoal mesclado. Se eu chegar até lá, Aí, 67. o que é que acontece? Como nós fomos educados? Nossos pais, nós fomos de famílias pobres, aprenderam com os pais dele de uma maneira
bruta. Passaram para a gente do mesmo jeito. Mas nós fomos ensinados o quê? A trabalhar, a conquistar, a obedecer. A mãe dizia para você, ó, se você encontrar isso aqui lá na rua, deixe que não é seu. Mas aí como é que essa geração está sendo criada? Porque nós erramos. Como? Pais, eu sofri muito. Meu pai era bruto demais, comecei a trabalhar cedo demais e não sei o quê. Passei muita dificuldade, muita necessidade, não é assim? Os meus filhos não vão passar o que eu passei. Olha aí o erro. Os meus filhos vão ter tudo o que eu não tive. Aí é que está o erro. É verdade. Aí você vai, ó, no aniversário, é bicicleta, é computador, é tudo ali. Tome, meu filho, tome. Aí o menino não pode sentir um negocinho, uma dor. Aí começa o menino. Hoje, quando é que você viu na nossa época criança com depressão, gente? Ô, pai, nós estávamos soltos no meio da rua, jogando bola, dando pedrada nos outros, matando rolinha. Hoje o menino. O costume é o que mata, né? Aí o que é que acontece? No pé de alto, saindo. Essa geração, que eles dizem que é uma geração perdida, por que é? Terezinha, eles têm informação demais. Com esse computador na mão. Eles têm informação de tudo que eles quiserem que nós não tínhamos. A gente ia aprendendo aos poucos, Terezinha, descobrindo. Eu tenho um colega, até eu disse que um dia eu ainda ia dar uma palestra para o jovem e ia falar isso. Eu tenho um colega, pastor, que quando ele casou, ele e a esposa, todos dois eram jovenzinhos, virgem. Não sabiam de nada, compraram o livro para estudar, conversar com o pastor, porque até isso os pais não falavam. Mas a gente não descobria. Verdade. Mas descobria com cuidado. Hoje em dia não, o menino desse, pega aqui e é ensinado errado. Totalmente. Aí o que é que acontece? O menino tem informação demais, não desenvolve essa informação, aí você vê o menino doente, raquítico, o pai não sabe se defender quando sai, não sabe o que quer. Então, essa geração está perdida e nós temos culpa nisso. Vocação, né? Nós fomos ensinados como, Antônio? Bença pai, bença mãe. De manhã, vou ali jogar bola, bença pai, bença mãe. Chegou, bença pai. Nenhum de nós, se o pai e a mãe estivessem conversando com alguém, passava no meio. Que não era doido. É verdade. Olha aí, pá! Virava a perna. A minha avó só bastava olhar pra cara dele. Aí hoje o menino, o pai está conversando, o moleque esconde e diz, não é assim não. Fica por isso mesmo. É verdade. Então nós temos uma parcela de culpa grande. Agora eu concordo. Nós temos uma parcela de culpa grande. Olha nos detalhes. Nós estamos aqui por quê? Porque nós sofremos, nós já fomos obrigados a aprender a trabalhar, a correr atrás, a obedecer. Aí não deu certo para nós. Aí nós não queremos passar para os nossos filhos. Não vai dar certo para eles. Porque quando cresce, Terezinha, sai de casa achando que todo mundo tem que entregar na mãozinha dele como papai e mamãe faziam. É verdade. Sem barreira, tudinho. Quer tudo a tempo e a hora. Aí sofre. Aí sofre. Cadê o seu Todo mundo é cruel. Coitado. Olha aí a cara da Luzia. Ó, Luzia, Coitado. a menina, a moça quando ia casar, ela era preparada para ser dona de casa. Ela já sabia cozinhar, costurar, ela já tinha noção e tal. Hoje em dia essas meninas casam não sabem estrelar um ovo. Sabe nem? Chegou tão fácil. Mas não sabe. Sabe? Você vê a sua mãe dizendo que vai lá para casa da filha da mulher, é uma bagunça só porque ela não resolve nada. Aí, Antônio, casa com um bicho bruto que nem nós. Mas graças a Deus, quando nós casamos, a nossa já sabia alguma coisa e aprenderam muito mais. Mas hoje, meu amigo, esses cabos aí não vão querer conviver com a menina que não chega. Eu conheço cara que chega, não, chega em casa para poder
preparar minha janta. Eu digo, a tua mulher, não, ela não faz não, ela pede feio. Meu Deus. O seu que tem Deus que vai vir. É! Já no caso da mulher só. Aí foi distorcido tudo. Hoje a mulher manda no marido, trabalha, tem um salário melhor do que a dele, não obedece mais a ele. Aí virou bagunça tudo. É uma geração que misturou as coisas. E tá errado por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que tá. A Bíblia diz que tá errado. Então, você vê uma menina hoje, ela não... Como era que os pais diziam? Ó, vai casar? Sabe que é até que a morte separa, é para sempre. Aguente, você está inventando? Aguente. É verdade. Hoje em dia vai casar? É, você que sabe. Se não der certo, vem embora. Meu Deus. Outro erro. É, der certo, deixa pra lá e vem embora. Meu Deus. Aí por que que hoje dentro da casa do papai ele está criando a filha, o genro e a reca de menino? É verdade, não é não? Verdade. Tá entendendo? Então tudo isso, a parcela de culpa não é nossa. Concordo. Plenamente. A gente tem uma coisa, gente, ó, eu volto já para a aula aqui, a gente tem uma coisa, o jovem, quando ele entra na idade de 13 anos, ou alguns 12, outros 13, as meninas mais antes, sei que são mulheres, sabem, que a mulher amadurece antes, porque na minha época as meninas de 12, 13 anos, tudo já mocinha, doido para namorar, e eu com 14, feito correndo, todo sujo na rua, remelento. O menino não se lembrava nem disso. Tá entendendo? Aí hoje, tá um negócio acelerado demais. Gente, quem via era raro. Eu tenho uma amiga minha, filha de uma amiga minha, que ela menstruou a primeira vez com 10 anos de idade. Eita. Ninguém via isso não, quando a menina ia ficar mocinha, era algo difícil, né? Tinha que se conversar com ela. Então nós precisamos conversar com o nosso jovem, todo jovem. O nosso erro, qual é, Antônio? É achar que nós nunca fomos jovens. Quando nós éramos jovens não tinha o mesmo problema não, Antônio. A mesma dúvida. Nós qual foi de nós aqui que não foi revoltado com pai e mãe? Eu pergunto. Agora, se o menino se revolta, a gente fica com raiva. Tá entendendo, Terezinha? Qual foi de nós? A gente não pode fazer nada, não pode ir a uma festa, não pode... Tá entendendo? Mas olha pra gente, se a gente não fez a mesma coisa. Não, sério. Ah, o céu. A gente fez a mesma coisa, gente. Nós fomos jovens, nós tínhamos as nossas dúvidas, as nossas neuroses. O sonho do jovem é conquistar o mundo, é ser melhor do que o outro. Aí o que é que acontece? Quando ele vai para o colégio, quando ele sai de casa, ele sai da sua tutela. Aí lá fora, o negócio vai ser diferente. As gírias. Não, porque é o seguinte, olha, gente. Foi a mesma coisa com nós. Eu volto para cá. Eu tenho que explicar isso para vocês. Foi a mesma coisa com a gente. De um jeitinho diferente, mas hoje eles têm mais... O jovem quando sai, você que é mais jovem, você sabe disso. Você chega na escola e tudo, aí tá por ali, desenturmado. Aí já tem aquela turminha, os caras danadão, que tem a paquera e tal, tem aquelas meninas da turminha. E o que é que a gente quer? Se enturmar. Porque senão, entra na pé dos outros. Você quer se enturmar. A gente chama na psicanálise de tribo. Você quer encontrar a sua tribo. E para você entrar numa tribo dessa, você tem que seguir e fazer o que eles estão fazendo, senão não é aceito. A gente tá perigo, né? Antônio, quando a gente era jovenzinho, tá com um bocado de tempo, tá, Antônio? Foi ontem. Tá com uns diazinhos. Foi ontem. Doido para namorar, um medo danado. Aí dizia assim, não, toma uma, que dá coragem. Não era não? Aí toma uma, toma duas. E agora é tomar uma? Não tem mais bebida não. Começa com a bebida, aí vem a droga, vem tudo. Aí, infelizmente, é assim. Infelizmente. Eu tinha uma raiva tão grande de cigarro, meu pai ficava mandando eu ir acender o cigarro, eu tinha uma raiva tão grande
Mas quando eu comecei a ficar rapazinho, naquela época cigarro era sucesso. Era charme. Você, para arranjar uma namorada, tinha que andar com a carteira de cigarro ou no bolso, ou aqui na manga da camisa, socar daqui dentro para ela ver. As meninas nas festas, tudo. Se você não tiver, aí pronto, você tem o quê? Tem que aprender. Rapaz, eu fui aprender a fumar, eu sofri. Eu dava um trago, ficava tonto, ficava com esse embuiando. Mas pelejei, até ficar, me viciar, quase não deixo. Não é diferente, não. Só que hoje, para eles, é mais difícil. Porque nós entramos, mas nós tínhamos um alicerce que tinha que trabalhar. Meu pai disse, você quer fumar, cidadão? Pois deu um jeito de arranjar dinheiro para comprar seu cigarro. Mas hoje em dia, o cara compra a droga pro filho dele, para que o filho dele não vá buscar na boca de fumo e a negada não mate ele. É verdade. Entendeu? Então, gente, quando parte a obediência é o primeiro passo, porque se tem obediência a pai e a mãe, não se envolve nisso aqui. Quando a turma diz assim, gosto muito de usar esse versículo. Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Quando ele crescer, ele não vai... quando ele tiver adulto, ele não vai se desviar. Aí as pessoas acham que é pegar o menino de pequenininho e tá levando para a igreja. É você ensinar de pequeno até a hora dele sair de casa. E o caminho que ele deve andar é a educação. E isso inclui a igreja, isso inclui a palavra, mas a educação, ensinar a ter caráter, ensinar a ter moral, ensinar a ser responsável. Mas nós estamos criando filhos fracos, medrosos, que se deixam influenciar por qualquer coisa que está aí fora. Se torna uma empresa fácil, né? Para essas pessoas por aí. Por que é que o país está desse jeito? Porque esses jovens que estão assumindo tudo agora, aprenderam tudo que é errado dentro das faculdades. Pronto, a minha menina disse na faculdade, quando ela fazia, as meninas novas, tudo usando droga. Sabe o que eram as amigas dela? Ela procurava encontrar gente mais velha do que ela, para não se misturar com as jovens. Acontece mais aí nas caloradas. Mas E ela nunca foi à Drica, festa. porque senão não vai participar das festinhas, não vai participar dos encontros. E ela nunca gostou. Mas o jovem quer participar, não é não? Ela era diferente, ela disse, mãe, eu sou uma jovem diferente, eu não gosto de ir para festa, porque lá rola droga, bebida, ela tinha amizade mais com gente adulta. E o pessoal chamava ela de velha, mulher, tu é velha. Mas por quê? Porque ela teve uma educação diferenciada. Diferença. A gente tem que entender que os filhos vê no pai a referência. Foi sempre eu ver a ela. Agora você tem um pai, um menino não tem um pai que só chega bêbado. É complicado, gente. Você acha o quê? Cadê o espelho? São vários filhos. Um pode dizer, eu nunca vou ser desse jeito. Mas o outro vai ser igual o pai. Ou pior, às vezes até pior. Usa bebida e outras coisas mais, né? Tá entendendo? Infelizmente. Mas, quando nós estamos cabra velho, né, Antônio? Nós esquecemos que fomos jovens. Que nós tivemos as mesmas neuroses, os mesmos problemas. Aí hoje nós criamos os nossos filhos como se fosse um cristal. Tudo a tempo e a hora, para não quebrar. E eles vão se quebrar pior do que a gente. Vão quebrar Porque eles, nós, né? quando se quebramos, deu para remendar os pedaços. Eles é difícil remendar. Tanto ele vai se quebrar como vão quebrar eles também. Né? Pronto. Batem, né? E tudo. Pronto. Aí dói. E ela arranjou o primeiro emprego dela, ela pagou a faculdade dela. E eu pagava metade, ela pagava metade, eu e minha mãe. E ela trabalhava. Primeiro emprego, ficou até ela se formar. Pastor, só um minuto. Pode falar. A minha criação com meus filhos foi tão incrível que meus pais toda a vida foram muito rígidos comigo. Eu estudei nos melhores colégios de Fortaleza, Eliécer de Queiroz, Isso, onde era ali aquela igreja das freiras, mas nunca entendi, né? Graças a Deus, que já é chamado, já é do ventre, né? Eu nunca entendi, nunca aprendi aqueles rosários, nunca sei, nunca me aprendi. Aí o que acontece?
Eu fui Aí- bom de rosário. Eu não sei. Aí Fui ela bem direitinho, é? Pra Daniel, nunca aprendi. Aquela minha filha hoje, né, a Liliane, ela ainda diz assim, mãe, eu ainda lembro da injeção na testa, que a senhora dizia para nós, que era o meu dedo. Olha a injeção na testa. Era só o que eu dizia. Quando chegar na casa de uma pessoa, se quiser tomar água, me peça. Ficava os três sentadinhos. Bem sentadinhos, olhando para mim. Aí quando ela ficou adolescente, aí ele inventou umas amizadezinhas. Aquela menina velha roqueira que tem uns... Ah, é a tribo, procurando a tribo. Pronto. Aí aquelas meionas aqui. Não, pastor, quando ela botou uma gravata, peraí. Aí eu disse, Liliane, não, peraí. Ai, tu quer ser pastora? Pois vamos, eu vou falar com o pastor. Você vai ser pastor, você não quer usar gravata? Pronto, nunca mais ela quis usar essa gravata. Gente, É. a gente tem que aprender a perceber o que está acontecendo com os nossas crianças e adolescentes. Hoje, a gente acha que quem tem que educar é a escola. Escola não educa ninguém, não. Escola ensina a matéria. Mas a educação vem do berço. Educação vem do berço. O cara lá na frente vai dizer, rapaz, eu errei, mas meu pai não fazia assim, não, nem me ensinou assim. É verdade. Meu pai disse que isso não era certo. Fica aquela semente, né? Que a semente. É verdade. O sexto mandamento, que está no verso 13, mostra que a vida humana é inviolável e preciosa e deve-se respeitá-la e preservá-la. É só Deus quem tem o direito para dizer quando a vida humana deve se acabar. Apenas não respeitar a vida humana, a pena para não respeitar a vida humana, ela é severa. Observe alguns versículos, depois você lê em casa. Pode-se também ser culpado de assassinato em fazer propriamente o ato físico. Olha, gente, o não matar é um dos mandamentos. Mas aí, quando acontece o ato físico, ele já é considerado um assassinato. Mas pessoas matam pessoas sem a pessoa morrer. Como é isso, pastor? Mata com palavras ruins, com mal palavras. Onde hoje, gente, é uma pena dizer isso, mas se mata muita gente dentro da igreja. Mata espiritualmente, Teresa. Quantas pessoas que tiveram dentro da igreja com aquele prazer, aquela coisa, e hoje estão no mundo? Muitas. Por conta que foram mortas aonde? Dentro da igreja. No meu caso, pastor, infelizmente. Palavras, fuxico. E a Bíblia vai falar aqui no outro mandamento, levantar falso testemunho. Gente, isso aí mata. Aí o que é que Deus diz? Mas eu vou cobrar de você naquele dia, se ele morrer. Vocês viram? Sexta-feira, né? Se você foi responsável pela morte, eu vou cobrar de você. Não pense que um fuxico, uma invenção, uma mentira que você colocou em alguém sem alguém ter feito, vai ficar de graça, não. Porque se essa pessoa morrer, se desviar, for para o caminho errado, você vai dar conta do sangue dela. Verdade. Então tem muitas pessoas que são mortas por palavras. Magoa. E a gente sabe que isso tem acontecido muito dentro das igrejas. Infelizmente. Por isso Eu não faço. que se deve conhecer a palavra. Porque o que firma o homem, o que dá sustentação, o alicerce é a palavra de Deus, Terezinha. Quem não conhece, qualquer coisinha magoa. Porque não existe coisa pior de você ser acusado de uma coisa que você não fez. É cruel. Isso aí é muito horrível. Eu sou Sabe? figura viva. E isso fica na cabeça de muita gente te acusando de uma coisa que você não é. Então, essa morte, não matar, isso aqui traz um problema grande e trouxe para mim. Quando eu aceitei Jesus. Aí a nega dizia, mas rapaz, como é que militar vai ser crente? O cara da polícia está na rua enfrentando bandido e tal, vai ser crente. E isso me dava um desespero,
Por quê? Porque alguns oficiais aceitaram a Jesus e também não conhecia a Bíblia, não estudava. Tinha um major que ele proibia o policial trabalhar com ele de sair armado. Como é que você vai trabalhar? Meu Deus. Uma vez eles foram aqui no galpão no centro, tá com muitos anos atrás, e o bandido estava dentro e o capitão não deixou o pessoal entrar armado. Quando empurraram o portão, o cara matou os dois que entrou. Meu Deus do céu. Se ele conhecesse a Bíblia, ele ia ver que lá em Romanos 3, Deus diz que toda autoridade é constituída por ele. Amém. E que quem não quiser receber a sentença da autoridade, que obedeça à autoridade. Porque a autoridade não carrega a espada em vão. Se ela tiver que fazer justiça, ela vai fazer. É verdade. Então, a autoridade tem por obrigação de defender a vida. Ele foi levantado por Deus para isso, que nem todo mundo quer ser polícia, quer enfrentar bandido. Então é preciso que haja. Hoje em dia esses meninos vão pelo emprego, por isso que não dão certo. Mas aquele que tem o chamado de Deus para essa profissão, ele tem um amparo legal de Deus também. Ele não pode usar a profissão para maltratar, para fazer o que não presta com as pessoas, mas para defender a sua vida. Foi para isso que Deus levantou. Quando você olha, todo o tempo, Deus teve um exército lutando por ele. É verdade. E lutando com armas. Deus dizia, vai e extermina tudo. É verdade. E a morte pior não é a morte do corpo, não, é a que mata a alma. É verdade. Porque a que mata a alma, Terezinha, é pior. Já pensou, o cara está servindo a Deus e se desvia? Pelo que ele ouviu, pelo que fizeram com ele. Ele vai dizer, ai, Deus é assim, dentro dessa igreja. O homem disse que é pastor, o fulano disse que é... Aí vem com as conversas dessa. Pronto, a pessoa fica... Aí a pessoa não quer... Você pode procurar o nosso amigo lá, que ele tem N histórias, que ele foi magoado. Qual a minha preocupação maior, Terezinha, esse dia? Porque os meus, que foram batizados por mim, que estavam lá de pequeno, primeira vez que eles se afastaram, foi pelo que fizeram comigo. Qual é o filho que quer ver chegar e viram eu chorando a noite todinha, sendo acusado de uma coisa que eu não estava fazendo? Meu Deus. Aí eu vou ficar no canto desse que estão fazendo com meu pai? A minha preocupação aqui também foi essa. E já estavam. Não vai pensar que eles não estavam cobrando de mim uma atitude, não. Que estavam. Mas a gente vai amadurecendo, vai tentando trabalhar isso aí. A gente não pode. A gente tem que medir as consequências, as palavras que a gente vai dizer. Porque você pode estar matando alguém por palavras. Está entendendo? O 7º mandamento, que está no versículo 14, proíbe todo tipo de imoralidade sexual. Deus honra o casamento e mostra que nele o sexo não é errado. E isso inclui no erro adultério, fornicação, prostituição, homossexualismo, estupro, incesto e bestialidade. Adultério. Todo mundo sabe o que é o adultério? Sabemos. Sabe, né? O cara do pastor. Sabemos. Alguém me explica aí o que é adultério? Vamos lá. Quem explicar o que é adultério não vai explicar as outras coisas. Vamos lá. O que é adultério? Olha, vocês vão dizer aí que eu vou... Tô aqui não. Bora, meu. Trair esposo, né? Fazer atos com diferente. Diferente. Adultério aqui diz no mundo hoje, né? Trocar uma de 40 por duas de 22. O adultério, ele está relacionado ao casamento. Então, naquela época, se fosse pego no ato de adultério, seria apedrejado e morto.
Aí, aquela contestação com Jesus, mas na época de Moisés não era assim. Aí, o que é que Jesus disse? Toda a vida foi assim. Moisés mandou dar carta de divórcio por conta da dureza do coração de vocês. Porque o certo era perdoar. Mas naquela época, pessoas podiam se relacionar com mais mulheres. A mulher não podia ter 3 maridos, mas o marido podia ter 5 mulheres. E naquela época, Terezinha, o cara dava a carta de divórcio para a mulher até pelo arroz que queimou. Você tinha essa raiva. E era melhor dar carta de divórcio a ela, porque ela seria respeitada. Porque sem a carta de divórcio, ela seria tratada como uma prostituta. Então, o adultério hoje é a mesma coisa para quem é casado. É tanto que Jesus disse, olha, se você deixa a sua mulher por conta de adultério, se ela casar com o outro que não tem nada a ver, pega o pecado de adultério também dela. Porque enquanto o marido não morrer, é adultério. Só o que pode liberar para um novo casamento é a morte de um ou de outro. Então, o crente, é preciso conversar isso, sentar e conversar com o jovem, ensinar para ele que para se casar sendo cristão, está tomando uma atitude para a vida toda. Minha brincadeira. Ele não pode ir com o pensamento lá de fora, não, se não der certo eu deixo, que é o que é ensinado lá fora. Mas aí não falar isso não. Tem que sentar e tem que conversar. Fornicação. Agora o mito sabe. Bora, o que é fornicar? Eu não sei. Fornicação não está relacionada ao casamento. Mas o cara que está com um e com o outro. O namorador, o danadão. Olha o sorriso do danadão aí, ó. Por isso que Paulo diz o quê? O que é que Paulo diz? Gente, é melhor que não case. Faça como eu. Porque aí você pode servir melhor a Deus. Mas se você não consegue por causa do desejo da carne, você está inflamado, é um fogo medonho, case! E se contente só com Ô Zé, case! É a pior coisa, a pessoa está casada com uma pessoa e a pessoa lá fora aprontando. Não, ninguém está levando chifre. Mas eu falo por experiência que eu passei. Luzia, minha querida! Tocou nela. Ele sempre foi assim. O problema é que quando se namora, não vê. Pior que é. Mas tem que ver. Se tivesse sido preparado para ver, tinha visto. O amor é cego. E a decepção foi grande pra nunca mais. Porque ali você vai ver o pai dizendo, esse caba não presta. A mãe dizendo, esse cidadão não presta. Porque o pai e a mãe tá vendo. Sabe, né? Meu pai foi o primeiro. O cara que não trata bem a mãe dele, nem o pai dele, não vai tratar você. É verdade. O cara que não tem responsabilidade de ter as coisas dentro de casa e comprar as coisas, vai te deixar passar necessidade. Mas o jovem bota na cabeça o seguinte, eu amo, ainda faz que nem eu amo ela, parece que ela de galinha, eu amo ele. Amor ela. É o mal. E amor Esse cara é preguiçoso, não trabalha, Ixi. mas o nosso amor é tão grande que eu fico até debaixo da ponte com ele. Fica nada. Olha, quando a necessidade entra pela porta da frente, o amor sai voado pela porta da cozinha. Porque lá em papai eu tinha tudo, esse cabo não me dá nada. Já começa daí. Então, se não preparar esse povo, fica difícil. Quase impossível. Com essa mentalidade de hoje, É mesmo. que tem oferta na internet para você pedir do jeito que você quiser, loura, morena, preta, Amarela. amarela, toda idade, né? Meu Deus. de toda idade. É.
Tô tentando. Prostituição. Prostituição, os cabas velhos sabem. Não sei o que é isso. Ah, sabe não. Prostituição. Se acusou logo, aí você deu logo o cajado. Prostituição é o cara que anda em prostíbulo. A prostituta, ela já tem aquela coisa de te tirar do teu casamento, da tua vida, de te destruir. Destruir aos poucos. Ela te destrói. Ela não está preocupada com a tua vida, não. Ela quer ganhar o dela. Mas isso se torna uma doença. Porque tem cara que começa a se relacionar só com prostituta, e eu conheço um cara que nem casar casou. Tinha um amigo meu, um policial bem novinho, que aparecia as meninas para namorar com ele, e ele só encerrava as festas dele indo para a prostituição. É uma doença. O homem também é um prostituto, né? É! Porque ele vende aquele negócio de festas, mulheres, né? Não, antigamente era só mulher, hoje tem o homem que se vende também. E as mulheres casadas saem de casa para poder se prostituir também. Os homens têm. Eu conheci um casal que eles ficavam na praia, que quando aparecia um homem para sair com a mulher dele, ele que acertava o preço. E quando chegava uma mulher para sair com ele, ela que recebia o dinheiro. Isso se torna normal quando você se entra nessa vida. Acaba se acostumando, né? Acho que antigamente eu Deixa assim, as manhãs, cara. noite. Mas Sagara não. Sagara. Na época, uns colegas que eu andava muito com eles, né? A gente ia pra lá pro apartamento, aí do lado de cá, assim. Casal, o cara casal. Aí o cara dizia assim pro menino, eu fazer o quê, meu? Você tá doido, né? Não, mas o homem ele gostava de ver o. Não, tem muitos casos assim. Aí ele chamou a gente tudinho, sabe? Pra lá, pro quarto. Só que ele só vivia com pistola. Eu disse, esse casal pode ser da polícia. Não, tem muito caso assim, que o cara não consegue, ele não consegue se relacionar, sentir prazer, sem ele ver a mulher dele com outro. Eu fiquei logo assim constrangido. Nem imundice? Aí o cara armário aí. Não é imundice? O tal de troca de casais, que eles chamam o homenagem a Trois. Homenagem a Trois. Tem canto, Terezinha, em Fortaleza todo canto tem. Que você liga pra lá, você entra com a esposa, o cara vem com a mulher dele e os 4 se embolam ali e tá feito de desmanteiro. Um troca, um pega. É desse jeito. Isso é prostituição. E as duas. Ah, 2 também. Grande, viu, isso aí. É. Homossexualismo. É pecado. É abominável por Deus. A Bíblia vai dizer que nenhum homossexual entra no reino dos céus. Porque ninguém nasce assim. Tudo que Deus faz é perfeito. Mas hoje se tornou a coisa mais normal do mundo. Não pode falar nada. Na nossa época, quando alguém tinha alguém na família, era um segredo danado, né? Hoje em dia, quase toda família tem 1, 2. Já minha mãe tem um irmão, agora eu caso. Tem 1, 2. E se tornou normal, porque é ensinado isso. Eles, na época, preservavam as crianças. Hoje estão obrigando as crianças a irem por esse caminho. O estupro, o incesto. O que é o incesto? Bora. Isso aí acho que é parente, né? Sexto. Qual foi o primeiro caso de incesto na Bíblia? Acho que Ló. com uma. Se deitou com as 2 filhas. E sexto é o pai que fica com a filha que fica com o pai, a mãe que fica com o filho. Ele foi embriagado, né, pastor? Tu nunca se embriagou, não? Não, mas ali tava. Conversa não. Só atiçou ele. Não, doido? Nunca E ficou. Bíblia como diferente, que ele estava dormindo, né? Mas como é que se faz isso dormindo, cara?
Sei. Tinha que estar lá na hora pra saber se tá. Se acordou, foi? Então, e sexto, olha, a Bíblia vai mostrar que parente de primeiro grau, tem gente que casa com a tia. Tem pai que pega a mulher do filho. Eu conheço um. Eu conheço Eu um. trabalhei com um rapaz que até tentou se matar, se enforcar. Porque ele estava trabalhando, chegou em casa e pegou a mulher com o pai, na cama dele. Aí quase Não, eu vi um caso desse, Antônio. E era um médico. Relação E ele à nunca tia. mais. A tia, por exemplo, ela é só parentesco, mas não é de sangue. É de sangue, que ela é irmã da sua mãe. Não, tô falando, por exemplo, casar com a mulher de seu tio, que é tia. A mulher do seu tio, Sim, Não, eu tenho um não tio, nasceu, não. né? de sangue. De sangue. E ela é só minha tia parentesco, porque é mulher É. do meu tio. Ela não tem nada de sangue com você. Não, é Mas aí tem o respeito dela ser a mulher do seu tio. Lá no Antigo Testamento não se permitiu também. E não é certo. Você vê que casamento de prima com primo, que se faz da tranquilidade, mas quando é legítimo, consanguíneo, os filhos nascem com problema. Nossa. Tem um irmão da Mazé casada com a prima dele, filha da tia dele, legítimo, que foi para ela engravidar. Foi preciso fazer uma transfusão de sangue nela completa e não teve jeito, o menino nasceu com problema. Eu conheço uma senhora, ela era até sogra do meu irmão. Hoje não é mais, né? Eles estão separados. Ela tem 3 filhos, tudo um problema, né, psicológico, porque É. ela é prima legítima. Vamos lá. Bestialidade. Ai, o beijo também, não sei de nada. É besteira. É besteira. Bestialidade é besteira. É coisa besta. É o homem e a mulher que faz sexo com o animal. E é verdade, sim. E é muita verdade. É verdade. Meu Deus. Quando eu trabalhava, tinha um motel ali perto da biblioteca, grande. Aí a mulher ligou para a viatura, cheguei lá. Ela disse, rapaz, eu estou ligando porque não é a primeira vez. Todo mês, 2 vezes por mês, essa mulher entra num carro aí, pega a chave do apartamento e ela entra só. E passa 2 horas, eu não sei se essa mulher está usando droga aí, nem nada. Aí nós ficamos esperando ela sair, que ninguém ia abordar dentro do motel, que ela estava pagando, esperando ela sair. Quando ela saiu, nós abordamos o carro. Sabe com quem ela entrava? Com o cachorro pastor alemão dela. Santo de Israel, meu Deus, tem misericórdia de Jesus. É doente. No interior você vai ver muito disso, né, Antônio? Rapazinho novo, correndo atrás das cabritas. Trabalhei com um cara pra subir. Jumentinha. Olha, Trabalhei no posto de gasolina, o rapaz dizia pra Um mim. cara que. olha, eu estou enxergando essa história. Ele conversou, esse cara, quando eu falando dele, tava com a cara, que ele tirou o cinto, no pessoal que muita gente pegou o cinto dele lá, fez cair, foi atrás. E o pior de tudo, gente, o negócio é tão diabólico Meu Deus. que o animal se acostuma. Se acostuma, infelizmente. Tinha um colega meu que a gente chamava ele de Gazela, que ele era mais velho que a gente, e ele se relacionava com um animal de um homem que tinha lá no cercado, uma burra, e às vezes ele soltava. Você me acredita que quando a gente estava no campo jogando bola, ela vinha atrás dele? E ela ficava esticando o pescoço assim, e ele com vergonha. Depois, que eu trabalhava no posto de gasolina, que ele dizia pra mim, macho, eu ia pro interior. Chegava lá e enfiava um negócio na bananeira, ele dizia, né, pra mim. Aí disse que o jumento apareceu e começou a rixar, né? Ele disse, pegou o jumento. Ele disse que toda vez que chega lá, a bichada chega lá, vai logo rixando. É, porque ela sabe que é ele. Para uma viatura Se acostumou. ali no Papicu, passando perto de um ferro velho. Escutamos um barulho dentro do ferro velho. Era uma viatura descendo devagarinho. Pegamos o cabo lá com a burra do depósito que carregava Meu as Pai coisas. Celestial. Aí o cara, não. Aí o sargento, ele não, é isso não, meu amigo. Você tá fazendo aí errado, tá preso e tal. Como não faço isso não, eu moro aqui perto e tal.
Aí ele disse, onde é que você mora? Pois ele não levou o cara, era assim do lado. A roupa do homem debaixo do braço, o homem nu. Meu Deus. Chegou lá e bateu na porta quando a mulher viu. Pelo amor de Deus, o que foi que aconteceu e tal, tal. Aí ele disse, ó, trocou a senhora por aquela jumenta. Ele foi por aquela jumenta ali. Pai celestial. Ele falou. A mulher disse, pelo amor de Deus, esse homem estava deitado comigo aqui. Deixava a mulher dormir, saía Pra se para saciar. se saciar com o animal. É, mas... E ela, naquele momento ela jogou as coisas dele no meio da rua. Se voltar depois, eu não sei. Pastor, eu conheço uma senhora, ela é dessa lei Testemunho de Jeová, sabe? Aí ela era diarista, aí ela tomava, né? Saía quase todos os dias para trabalhar. Aí ela disse que uma vez esqueceu, não sei o que, em casa, né? Aí disse que quando chegou lá, pegou o esposo dela no ar, com a cadela. A cadela não podia ver ele, meu filho. E ele tinha maior amor por essa cadela. Vamos fechar o mandamento aqui. O 8º mandamento proíbe a desonestidade de todo tipo. Incita para fazer, praticar a honestidade com todos os homens. Isso pode ser com Deus, em relação aos dízimos e às ofertas, né? Com os homens nas coisas materiais e espirituais, que é não roubar, não fraudar, né? Jogar por dinheiro, apostar em loteria, mentir aos outros, roubando, reter dos outros o que devemos a eles. Então, o que é? Gente, tudo que for desonesto. Hoje em dia é muito difícil porque hoje o povo só quer se dar bem. Essa semana tem é com a juiz, ele, um doutor de justiça, que ajeita a moto lá onde eu ajeito, ele é muito católico. Ixi, ele disse que se eu não voltar para a igreja católica eu vou para o inferno. Ixi, mano. Aí eu não discuto com ele, não, eu converso muito com ele. Aí ele pegou, emprestou 5 mil reais o mecânico para botar uma lojinha. Aí no outro dia ele chegou lá e tal, botou um juro lá em cima. Aí eu conversando, eu digo, tem que ter cuidado, porque a Bíblia fala que o cristão não pode emprestar com usura. Porque você pode fazer negócio com gente do mundo, mas com o próprio cristão, você emprestar dinheiro com usura, o que é usura? Juros. Quando foi no outro dia, ele chegou lá, rapaz, pelo amor de Deus, não dormi. Ele tinha emprestado quase 30% de juros. Rapaz, eu não dormi, eu vi um vídeo lá e disse que quem empresta dinheiro para outro irmão a juro, bota ele numa mesa de aço, pegando fogo. Eu não quero ir para essa mesa não, eu vou diminuir o menos a 10%. Mas ainda continuou. Continuou mais. Vai diminuir, a mesa vai esfriar mais um pouquinho, né? É verdade. 9º mandamento, ensina a guardar puro o nosso nome e o nome dos outros. Como é que podemos fazer isso? Sempre dizendo testemunho verdadeiro dos outros. É uma proibição contra o mentir de toda maneira. Isso inclui mentir, maldizer, olha aí, ó, difamar, fofocar, dar impressão falsa, escutar fofoca. Gente, é muita coisa. Aí a gente olha para perto da gente, isso aqui está incluído no total. Porque quando você escuta a fofoca, você está fofocando e não vai saber se foi verdade e espalha a fofoca. Aí você mata o outro, não mata? Você mata o outro. É dar mal impressão, mostrar que é uma coisa sem ser. É aquela coisa de eu estar fazendo alguma coisa por você, Terezinha, com outra intenção. Sem ser porque eu estou obedecendo a Deus, abençoando porque Deus está mandando, mas é porque eu quero me dar bem. Eu quero fazer a coisa porque eu quero ser bem visto. Eu quero ser destaque. Se ficar maldizendo e difamando os outros, sem os outros ter nada contra você. O 10º mandamento. Proíbe desejar desordamente o que pertence aos outros. Cobiçar significa pensar só em si. É egoísmo, é avareza, é o desejo errado. É você ter inveja dos outros. Querer o que os outros têm. Aí ele ainda acocha mais quando ele diz desejar a mulher do próximo. Você vê que tem pessoas que não podem te ver com nada, cara, que quer a mesma coisa.
Tem gente que quando vê a vizinha descarregando o carro, comprou uma televisão nova, ela tem televisão, mas vai comprar uma maior, ou da mesma. Lá e olhar bem direitinho para sair. Ontem nós estávamos saindo daqui, tinha um aniversário vizinho lá em casa, a rua lotada de mesa. Aniversário de uma criança, eu disse para ele, olha aí, passa a semana sem ter que comer. Aí vai fazer um aniversário desse também. Está entendendo? A gente tem que ser coerente com as coisas da gente. Desejar, se Deus deu uma coisa, meu irmão, eu vou me alegrar porque ele está bem, não querer as coisas dele. É verdade. Quando você vê a pessoa falando mal com raiva porque você está sendo abençoado, Terezinha, tem alguma coisa errada. E a gente vê muito isso dentro das igrejas, as pessoas com raiva porque a bênção está chegando na vida do outro e não está chegando na dela. Se você disser que não vê isso dentro da igreja, é mentira. É verdade. É o que mais a gente vê. Infelizmente. O problema, Terezinha, é que se tem um cuidado de não dizer. Mas tem que dizer, olha, bater de frente, tem que pregar o que é verdade. Você está errado e acabou-se. Ou se você se consertar, amém, está salvo. Se você não se consertar, é entre você e Deus. É o que eu disse para vocês no culto passado. Eu não vou tirar o inferno das tuas costas e jogar na minha. Exatamente. É verdade. Eu também não vou maquiar o negócio para poder não te magoar, não. Eu vou chegar e vou dizer, isso aí está errado. Que a palavra de Deus ensina assim. A gente aprende, né? Então, se você não vem para uma sala de aula para aprender, fica difícil você escutar uma pregação só dizendo, mano, você não deve fazer isso. Não deve não, não deve não. Não é para fazer, porque a palavra diz que é errado e acabou. Se você fizer, vai para o inferno. Amém? Amém. Então, vamos aproveitar para o nosso recreio, vamos tomar um cafezinho, que o Antônio vai agora resolver o problema dele. Amém.